Bom dia. A nossa aula de hoje já teremos de Pitágoras. Pitágoras, através da relação métrica do triângulo retângulo, descobriu que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Olha, toda vez que você tiver um triângulo e um dos ângulos for um ângulo de 90 graus, você tem um triângulo retângulo. Então Pitágoras pegou a relação, né, métrica e transformou, pegou esses três valores, o cateto C, o cateto B e o A, e fez o cálculo para achar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá certo? O que ele fez? Ele somou B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é B ao quadrado? É A vezes M, certo? E quem é C ao quadrado? C ao quadrado é A vezes N, tá aqui, ó. B ao quadrado, A vezes M. C ao quadrado é A vezes N. Nós vimos isso na aula anterior, né, de relação métrica do triângulo retângulo. Então, em vez de colocar A vezes M mais A vezes N, ele colocou o A em evidência e somou M mais N. Mas M mais N não é o A, então substituiu M mais N por A. Ficou B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A, que é A ao quadrado, tá certo? E aí chegou através disso no teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Por exemplo, se você tiver um triângulo retângulo, é um triângulo e é retângulo porque esse ângulo é 90 graus. Então essa aqui é a hipotenusa. Se eu quiser calcular a hipotenusa, eu faço o seguinte: eu pego a hipotenusa, a nossa fórmula é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então vou substituir aí. A hipotenusa, quem é? X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado vai ser igual a 36, que é 6 ao quadrado, mais 64, que é o 8 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 100, né? 36 mais 64, 100. Não está desse lado como potência o 2, e vai passar para o outro lado como raiz. X vai ficar igual a raiz quadrada de 100. Aí a resposta seria mais ou menos 10. Como eu estou falando em uma medida, a resposta seria só 10. No caso, metros. Entenderam como é que calcula a hipotenusa? E se eu quiser calcular um dos catetos, é só eu substituir aqui na minha fórmula de teorema de Pitágoras, né? E aí eu vou fazer o cálculo com esses valores, procurando, né, o meu valor que está faltando. Sempre tem que ter dois valores para encontrar só um, tá certo? Vamos supor que eu tenha esse triângulo retângulo. Olha, esse lado aqui que está em frente a 90 graus é a hipotenusa. Então eu vou ter que esse lado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado, que é 4 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Também vou dizer que 4 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Tá certo? Passando o 4 para o segundo número vai ficar x ao quadrado igual a 25, né? Que é 5 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Passando para cá vai ficar menos 16. Então x ao quadrado fica igual a 9. Passando para o outro lado, a potência como raiz ficar raiz quadrada de 9. Então o cálculo seria aí, a resposta seria mais ou menos 3. Como eu estou falando uma medida, a resposta vai ser só 3 metros. Entendeu como é que calcula? Aí também nós vamos ver relação trigonométrica no triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo, tá certo? Você vai ter os ângulos, tá certo? Aí você vai ter um ângulo de 90 graus e vai ter dois ângulos diferentes de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus que vai ficar em frente a ele sempre vai ser a hipotenusa. E que vai ficar ao lado do ângulo de 90 graus sempre vai ser os catetos. Então, vamos supor que você tem um triângulo ABC e esse aqui vai ser um ângulo reto, de 90 graus. Esse aqui vai ser um cateto e esse vai ser o outro cateto, tá certo? E esse vai ser a hipotenusa. Tá? Em relação a esse ângulo aqui, o cateto oposto é esse aqui, tá certo? Em relação ao ângulo A aqui, o cateto oposto é esse aqui, tá? Então, isso que eu tenho que aprender aqui,
Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é sempre aquele cateto que está em frente ao ângulo que nós estamos desejando encontrar. Nesse caso, esse ângulo aqui eu tenho, 90 graus. Esse aqui eu não tenho, mas o cateto oposto a ele sempre está em frente a ele, tá certo? Olha, o cateto oposto ao ângulo A é esse aqui, o lado BC. E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente que fica ao lado, é o AB. Tá certo? E se eu falasse desse ângulo C, quem seria o cateto oposto dele? Seria o lado AB em relação ao ângulo C. E quem seria o cateto adjacente? BC, que fica ao lado dele, entendeu? E para mim calcular o seno, vamos supor que eu calcule o seno do ângulo A. O seno do ângulo A vai ser o cateto oposto, que é o lado. Então aqui eu fiz uma pequena, demonstração, olha só. O seno do lado A, do ângulo A. Esse aqui é o ângulo A, certo? Quem é o seno dele? Seno sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Aí, cosseno do lado A. O cosseno do lado A sempre vai ser o cateto adjacente, que é esse do lado, sobre a hipotenusa. E a tangente? A tangente vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Desculpa, sobre o cateto adjacente. Isso é o tangente. Então, como eu falei, seno do A vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? BC, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? AC. Então, em relação ao A, quem é o cosseno? O cosseno vai ser o cateto adjacente, que fica ao lado, que é o AB, sobre a hipotenusa, que é o AC. E a tangente do A, quem vai ser? O cateto oposto, que é o BC, sobre o cateto adjacente, que é o AB. Aí eu calculo o valor da tangente. Aí se eu fosse fazer essa apresentação em cima do ângulo C aqui, tá? Em cima do ângulo C, eu faria de forma: seno do C. Seno do C é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao C? AB, sobre a hipotenusa, AC. Se eu fosse calcular o cosseno do C, que seria o cateto adjacente, BC, sobre a hipotenusa, AC. E se eu fosse calcular a tangente, seria cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, quem é o cateto oposto ao C? AB. Quem é o cateto adjacente? BC. Aí eu calculo o valor das tangentes, cosseno e seno. Aí vamos imaginar um triângulo que seja com ângulos, um lado sejam 10, a hipotenusa, um cateto seja 6, o outro seja 8. Tá? Então, se eu quiser calcular o seno e cosseno e tangente desse ângulo aqui, eu vou jogar seno de C. Quem seria o seno de C? O cateto oposto a ele, 6 sobre a hipotenusa, 6 sobre 10. Aí vai dar 6 sobre 10, que vai dar 3 quintos. Tá? 3 quintos seria a forma de fração. Se eu quisesse calcular a forma de número decimal, basta eu dividir 3 para 5, que vai dar 0,6. Esse seria o valor do seno. E do cosseno? Cosseno de C vai ser cateto adjacente sobre cateto sobre a hipotenusa. 8 sobre 10. 8 sobre 10 vai dar 8 décimos. Dá para simplificar, vai dar 4 quintos. Se eu quiser calcular em forma de número decimal, basta dividir, que vai dar 0,8. Esse é o valor do cosseno. E a tangente do C seria cateto oposto, 6 sobre a cateto adjacente, 8. 6 sobre 8. Ó. Dá para simplificar, dá 3 quartos. 3 quartos, que é igual a 0,75. Seria o valor dele em forma de número decimal, certo? Aí se eu quisesse calcular o seno e cosseno e tangente do ângulo A, eu faria a mesma coisa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Calcularia. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente do ângulo A. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu calcularia o seno e o cosseno da tangente do ângulo A. Se eu quiser descobrir quanto equivale esse meu ângulo aqui, basta eu pegar e olhar na minha tabela. Nós temos uma tabela aí, né, na apostila, que diz pra gente, por exemplo, quanto vale o seno. Aqui, ó, eu tenho o seno de C é 0,6.
Então eu vou aqui na minha tabela e olho para o seno. Olha, bem aqui está o seno. 0,6. 0,6, aproximadamente bem aqui, ó, 0,602. Ele é aproximadamente 37 graus. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui é 37 graus. Entendeu? Quando eu calculei o seno, vou atrás do ângulo e descubro. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje.